E nesta quinta-feira, o presidente Lula conversou por telefone com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, sobre a situação na Venezuela. Os dois manifestaram grande preocupação com o uso da força contra um país sul-americano. Segundo eles, em violação à Carta das Nações Unidas e à soberania da Venezuela. Os presidentes defendem que a situação do país deve ser resolvida por meios pacíficos, através da negociação e com respeito à vontade do povo venezuelano. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou, portanto, com o presidente da Colômbia por telefone e agora a gente vai ouvir a Vitória Abel, porque você percebe, né, Vitória, a preocupação dos dois presidentes sobre o que tem acontecido na Venezuela, sobre essas intervenções. A gente não sabe exatamente, assim, detalhes do teor da conversa, mas já imagina que tenha sido nesse sentido mesmo, da manifestação desta preocupação ou do precedente que esta intervenção norte-americana na Venezuela pode causar no mundo, né? Foi isso mesmo, Lucas. O Brasil ele tem uma grande relevância, claro, no cenário geopolítico, principalmente na América Latina. Então, entre todos esses países que estão sendo atacados ou ameaçados pelo presidente americano Donald Trump, o Brasil se torna o principal possível negociador, justamente por ter uma potência, por ser uma potência econômica da região, pelo tamanho territorial, pelo tamanho da população. Então, o Brasil pode ser o fiel da balança, sim, em negociações. Não é de hoje que o Brasil é um destaque na diplomacia mundial, isso desde sempre, desde que foi criada a diplomacia brasileira, não é do governo Lula e nem específico dos governos do PT, desde que a República Brasileira surgiu, a diplomacia se intensificou justamente pelo destaque que o Brasil tem na geopolítica local, quando a gente fala de relacionamento com os países da América do Sul e Latina, mas também como um operador na geopolítica mundial, por ser um país relevante das Américas. E isso coloca o Brasil como um protagonista nessa negociação com os Estados Unidos e como uma ponte, uma possibilidade de diálogo entre esses países que estão sendo ameaçados e o presidente Donald Trump. Isso se potencializa depois que o presidente Lula e Donald Trump tiveram ali algumas conversas, aproximações. Vamos lembrar que o Brasil estava sob o tarifaço americano, de até 50% de sobretaxa nos produtos brasileiros. Isso gerou uma crise. A diplomacia brasileira entrou em campo para tentar arrefecer e melhorar os ânimos. Lula e Trump se encontraram na Assembleia Geral da ONU lá em setembro, se eu não me engano, agosto ou setembro, e eles conseguiram conversar nos bastidores da Assembleia Geral da ONU, passaram depois a se falar por telefone e criaram, portanto, uma ponte, um diálogo que começou a funcionar melhor entre Brasil e Estados Unidos. Depois disso, claro que os outros países da América Latina cresceram os olhos para o Brasil ser um intermediador, um mediador nessa relação com o presidente americano Donald Trump. E o Lula, agora falando sim do próprio governo, o Lula tem essa característica de sempre tentar se colocar como um protagonista, um mediador no cenário geopolítico mundial. Desde o seu primeiro mandato, o Lula investiu em viagens pelo mundo todo, quis se colocar como um protagonista. Isso é natural dele, de governos dele, de querer também ser o protagonista, para além da diplomacia brasileira que já sempre existiu. Então, por isso é que esses presidentes buscam a ajuda do Brasil como Estado, para além de governo, mas também do próprio presidente Lula. E agora, depois que Gustavo Petro já disse, o presidente americano Donald Trump disse que vai conversar com Gustavo Petro da Colômbia também, facilitou um pouco o diálogo entre os países, no sentido de que Petro vai dialogar com Trump, então pede um conselho aqui para o Lula para conseguir falar um pouco melhor com Donald Trump. Então, Lula está sendo inserido também nessa retomada do diálogo entre Colômbia e Estados Unidos. E é isso que tende a acontecer daqui para frente. Lula se colocar como um mediador desses conflitos. E também, vamos lembrar, Lula chegou a conversar também com a presidente do México, país que agora está sendo novamente ameaçado por Donald Trump, dizendo que vai ter ataques terrestres a cartéis mexicanos. Então, esse diálogo deve se potencializar
com a ajuda do Brasil também como mediador com os Estados Unidos, Lucas.